A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma palavra, uma porção da rica palavra de Deus que falou ao meu coração e que encontra-se no segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 9, dos versos de 1 a 12, é o texto base. Mas nós vamos ler alguns versículos somente para embasar a nossa reflexão, que encontra-se no verso 1, 5 e 6. Diz assim: A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Verso 5: Disse ela então ao rei: Tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Verso 6: Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. O título da nossa reflexão é Além das Fronteiras. Esse texto que nós acabamos de ler trata da visita da rainha de Sabá a Salomão. Ela, assim como ele, eles eram representantes de Estado, né? Eles eram representantes de um reino. Então, era costume um reino fazer visita a outro reino e levar consigo algumas oferendas, alguns presentes. Mas antes de falar disso, eu não podia deixar de falar acerca de Salomão, relembrar a você acerca de Salomão. Não tem como falar deste texto e não falar de Salomão. Salomão, ele era um homem sábio. Mas por que ele era um homem sábio? Porque ele pediu a Deus sabedoria. Ele teve a oportunidade, caro ouvinte, de pedir o que ele quisesse. Deus franqueou a ele essa decisão. O que você quer? Escolhe que eu te darei. E Salomão poderia ter pedido riquezas, poder, glória, fama. Ele podia pedir qualquer coisa, porque quando Deus dá a oportunidade para pedir, ele vai, pela sua fidelidade, pela sua palavra, vai conceder aquilo, porque Deus falou: você pode pedir qualquer coisa que eu te darei. E Deus não mente. Deus não volta atrás naquilo que ele afirma para os seus filhos. E assim foi com Salomão. E Salomão, Deus mesmo conhecendo o seu coração, Salomão pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria. E foi isso que Deus deu. E o que Deus fez com Salomão? Olha, Salomão, eu vou conceder não só a sabedoria a você, que você pediu bem, mas como eu conheço o seu coração e sei que o seu coração não está preso a riquezas, não está preso à fama, não está preso à glória, não está preso a poder, eu vou lhe dar tudo isso. Porque você, com sabedoria e com temor e tremor diante de mim, você vai saber lidar com a riqueza, com o poder, com a fama e com a glória que eu te darei. E isso tudo aconteceu porque Deus conhecia a sinceridade do coração de Salomão. E é algo muito importante, nós podemos traçar um paralelo com as nossas vidas. Né? O que nós temos pedido a Deus? O que nós temos colocado como prioridade em nosso coração? Deus conhece o nosso coração, mas muitas das vezes a gente está pedindo mal. A gente está desejando coisas que Deus não quer que nós desejemos. Deus tem algo específico para cada um de nós. E o que nós temos pedido? Salomão teve a sinceridade, a humildade de reconhecer que Deus está acima de tudo e de todos. Reconheceu que o seu coração era enganoso e assim nós temos que reconhecer os nossos. E Deus deu a oportunidade a ele de não só ter a sabedoria para poder estar à frente do reino, do povo de Israel, para também usufruir de tudo aquilo que Deus iria proporcionar fruto desta sabedoria. Mas nesse texto em si, a mostra foca na sabedoria de Salomão. Porque a rainha de Sabá, ela resolveu visitá-lo. E para contextualizar você que não sabe onde é Sabá, alguns estudiosos dizem que o reino ocupou os territórios que hoje pertencem à Etiópia e ao Iêmen. E quando você olha no mapa, ela teve que se deslocar desse território até
Israel. E é uma distância longa. E por que ela percorreu toda essa distância? Porque ela tinha uma curiosidade. Curiosidade em saber se ele realmente era sábio, tão sábio quanto as pessoas haviam falado dele. E ela ficou curiosa não somente porque falavam dele, mas porque ela sabia. Sabia que ele estava construindo um templo, um templo para o Senhor e um palácio para si, como rei. E ela quis ver em loco essa sabedoria. E aqui eu aprendo uma coisa. A sabedoria de Salomão ultrapassou fronteiras, ultrapassou os limites de Israel, chegou até Sabá, um território distante, para fazer com que esta rainha soubesse que existia um sábio em Israel. E o mais interessante é que o que faz a diferença na vida de Salomão é a presença de Deus, porque foi Deus que concedeu a ele aquela bênção chamada sabedoria. E a sabedoria na vida de Salomão fez com que reverberasse além das fronteiras, chegasse a vários países do mundo a fama de Salomão, de ser um homem sábio. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, caro ouvinte, é que quando a presença de Deus está em nossas vidas, quando a presença de Deus está conosco, tudo aquilo que Ele nos concede, tudo aquilo que Ele nos dá, vai ultrapassar limites, vai ultrapassar expectativas. O segundo ponto que eu aprendo neste texto é acerca do testemunho de Salomão. Quando ele mostra o seu temor ao Senhor, a sua devoção ao Pai, o sacrifício, que tudo que ele fez para que tivesse um templo para sacrificar ao seu Deus. Ele dá um testemunho de obediência. Ele fez tudo conforme Deus, o Espírito Santo de Deus, pediu para que ele fizesse. Então, o testemunho de Salomão nos ensina. A partir do momento em que nós somos obedientes ao Pai, nós somos fiéis a Ele, esse testemunho de vida vai reverberar. E foi isso que aconteceu na vida de Salomão. Esse testemunho também impactou a vida da rainha de Sabá. No texto que nós tiramos como base para a nossa reflexão, segundo Crônicas 9, de 1 a 12, fala no versículo 3, a parte final, diz que ela ficou impressionada. Ela ficou impressionada com a fé dele, com a sabedoria dele, com a obediência dele, com tudo que ele fez. Ela ficou impressionada. E é assim que ocorre nas nossas vidas. A gente entende que o testemunho de vida, ou seja, aquilo que a gente vive e coloca em prática, é muito mais importante daquilo que a gente fala. E ele reverberou a sua fama não pelo que ele falava, mas pela sua ação. Então o testemunho de vida dele também impactou a rainha de Sabá, que saiu lá do seu território, percorreu grandes distâncias até chegar a Israel, e lá ela fez perguntas difíceis, ele respondeu. E ela viu que realmente ele era sábio. E ela ficou impressionada não só com a sabedoria, como eu disse, mas sim com tudo aquilo que ele fez. E também ficou impressionada com a obediência e com a fé deste homem. Outra coisa que eu aprendo aqui, aí já é algo que envolve a rainha de Sabá, é a falta de fé, a incredulidade. A rainha de Sabá precisou se deslocar para poder acreditar que realmente Salomão era sábio. Muitas das vezes, caro ouvinte, a incredulidade também permeia os nossos corações. Assim como permeou o coração de Tomé, um dos discípulos de Jesus, que mesmo estando com Jesus, mesmo ouvindo as promessas que Jesus havia feito, quando Jesus ressurge, vence a morte, aparece aos seus, ele disse: eu só vou acreditar quando eu tocar nas feridas das suas mãos. E assim, muitas das vezes nós agimos. A gente é incrédulo. A gente só acredita naquilo que a gente vê. E quando nós estamos na presença do Pai, é justamente ao contrário. Nós temos que ter a fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu tenho que entender que Deus faz todas as coisas em prol para me abençoar a minha vida. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver.
Eu preciso acreditar em Deus, que Ele vai me fazer assim ver tudo aquilo que Ele prometeu para a minha vida, tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida, você verá, se crer. A rainha de Sabá, perdão, ela saiu do seu território porque ela não acreditava, ela precisava ver se realmente aquilo era verdade. E ela fez prova disso. E ela recebeu ali as respostas que ela queria ouvir e viu que ele era sábio. Outro ponto importante deste texto, que eu quero trazer aqui a reflexão, é a glorificação ao nome do Senhor. No verso número 8, a própria rainha de Sabá disse: Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus, por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Aqui a gente consegue ver que a sabedoria que estava em Salomão, o seu testemunho, a sua fé, fez com que esta mulher, que não cultuava o seu Deus, reconhecesse o Deus de Salomão, pela sabedoria que ele tinha. Então, o que eu aprendo com isso? Tudo aquilo que Deus me dá, tudo aquilo que Deus te concede, se nós entendermos que é para a glória do nome dele, vai prosperar. A sabedoria de Salomão prosperou, porque tudo aquilo que ele fazia era para a glória de Deus. E isso mostra, está bem claro, melhor dizendo, no versículo que nós lemos, versículo 8, que a própria rainha de Sabá, ela identificou que havia algo diferente na vida dele. E esse algo diferente que movia a vida de Salomão era a presença de Deus. E Deus foi glorificado na bênção dada a Salomão. E assim também é na sua vida e na minha vida. Deus vai nos abençoar. Ele vai olhar o meu coração, o seu coração, assim como olhou o coração de Salomão e viu que não havia naquele coração vaidade, não havia naquele coração soberba, não havia naquele coração a necessidade de fama, de glória, de querer poder a todo custo. A partir do momento em que ele viu que aquele homem estava pedindo a sabedoria, Deus concedeu tudo isso, porque para administrar tudo isso precisa de sabedoria. Que nós também possamos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para cuidar da nossa família, sabedoria para cuidar daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, cuidar do nosso trabalho, dos nossos sonhos e tudo aquilo que Deus puser em nossas mãos. Mas o título da nossa reflexão é Além das Fronteiras. O que esse texto está nos dizendo? Que a sabedoria de Salomão ultrapassou as fronteiras. E na minha vida e na tua vida não vai ser diferente. Aquilo que Deus tem para fazer em sua vida, em nossas vidas, eu creio que pela fé, essas coisas irão ultrapassar as expectativas, irão ultrapassar as fronteiras. Tudo aquilo que Deus tem nos dado, se colocarmos diante dele, assim como Salomão fez, vai chegar a lugar onde nós não imaginamos. Você vai vencer, a tua vitória vai impactar vidas, vai abençoar vidas, não somente a sua, mas as pessoas vão enxergar que a vitória que você teve, que a bênção que você recebeu, você não atribuiu a si mesmo, você atribuiu ao Pai. Ele vai ser glorificado, seu testemunho vai ser dado, você vai ter fé o suficiente para mostrar que Deus fez tudo em sua vida. A presença de Deus vai ser uma constante na sua vida. E tudo aquilo que Deus prometeu para você vai ultrapassar as expectativas. Você pede uma coisa, você vai ganhar muito mais além. E foi isso que aconteceu com Salomão. Ele pediu sabedoria e ganhou poder, glória, fama, riquezas. Que Deus possa confirmar essa palavra no seu coração. E eu não sei o que o seu coração tem planejado, mas acredite nesta palavra, que aquilo que você precisa, Deus vai fazer além daquilo que você pensa ou imagina. Vai romper fronteiras, a fronteira da incredulidade, a fronteira física, a fronteira emocional. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Assim como fez na vida de Salomão, reverberou além das fronteiras, Deus vai fazer além daquilo que você imagina. Basta crer, basta obedecer e basta confiar. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.